Nesta aula, iremos estudar a formação de candlesticks, em especial os super candles. Os candles são representações gráficas dos preços. São padronizados de verde para candles de alta e vermelho para candles de baixa. Possuem basicamente uma sombra superior, uma abertura, seu corpo real, o fechamento e a sombra inferior. Assim, podemos também entender que os candles possuem 4 preços: o preço de abertura, o preço de fechamento, o preço máximo e o preço mínimo. No caso de um candle de queda ou um candle vermelho, temos a sua abertura logo acima e o seu fechamento abaixo. Já no preço de alta, temos a sua abertura abaixo e o seu fechamento logo acima. Vamos então agora entender o que são os super candles. Os super candles são formações de candles que portam o poder de inverter uma tendência. Neste curso, iremos nos deter aos 8 principais tipos de super candles. Sabendo identificá-los no gráfico, você poderá obter entradas com uma alta probabilidade de ganho. São eles: 1. Arami, de alta ou de baixa, que do japonês quer dizer mulher grávida. Martelo, martelo invertido. Enforcado, estrela cadente. Engolfo de alta, engolfo de baixa. Piercing ou perfuração. Atenção! Todos os padrões de candles acima sinalizam reversões de tendências, logo, entradas potenciais para ganhos em seus trades. Vamos então começar estudando o padrão Arami. Este padrão é caracterizado por 2 candles, podendo ser um padrão Arami de fundo, indicando uma inversão de tendência para alta, e podendo ser um padrão de topo, indicando uma inversão para baixa. No caso do padrão ocorrer num fundo, temos um candle vermelho e um candle verde. Lembrando que este candle verde deve estar totalmente contido no corpo real do candle vermelho. Lembrando assim uma mulher grávida com a sua barriga. Quando o padrão ocorrer no topo, temos um candle verde e em seguida a formação de um candle vermelho que deve estar contido completamente dentro do corpo do candle anterior, lembrando assim uma barriga de uma mulher grávida. Vejamos isso num exemplo no gráfico ao lado. Notamos que aqui temos uma tendência de queda para em seguida formar o padrão Arami de fundo, constituído por um candle vermelho e um candle verde que está totalmente contido no corpo do candle vermelho. Em seguida, temos então um movimento de alta iniciando. Em cima temos um padrão Arami de baixa, constituído por um candle verde e um candle vermelho contido dentro do corpo do candle verde, mostrando assim uma alta probabilidade de inversão de tendência, e é o que acontece. A tendência começa a cair. Essas 2 entradas são entradas com alto potencial para ganho. Padrão martelo, constituído por um corpo real e uma alta sombra. O padrão martelo pode ser tanto verde quanto vermelho. Ocorrendo no fundo de uma tendência, o mesmo indicará uma possível inversão de tendência para alta. Quanto menor for o corpo real do candle e maior for a sua sombra, mais potente é o padrão dos super candles. Vejamos no gráfico ao lado. No gráfico ao lado,
temos uma tendência de queda e logo em seguida a formação de um super candle martelo. Neste caso, esperaríamos a confirmação de um candle de alta em seguida, para então abrirmos posição no próximo para garantirmos o sucesso do nosso trade. Martelo invertido. O martelo invertido é constituído por um corpo real e uma sombra longa. Pode ocorrer no fundo, como um candle verde ou como um candle vermelho. Este padrão também indica uma inversão de tendência, como veremos no gráfico ao lado. Notem que inicia-se o movimento de queda para logo em seguida surgir o padrão martelo invertido. Neste caso, esperamos o candle de confirmação, que seria este, para então abrirmos posições para alta. Padrão ou enforcado. O padrão enforcado é um padrão de super candles que acontece normalmente no topo. Lembre que o mesmo é muito semelhante ao martelo, porém está sempre surgindo no topo de uma tendência, daí o nome enforcado. Se surgir no topo, o mesmo pode ser tanto verde quanto vermelho. Este padrão indica uma possível inversão de tendência. Vejamos no gráfico ao lado. No gráfico ao lado temos uma tendência de alta, para logo em seguida surgir o padrão ou enforcado. Note que aqui esperamos a confirmação de um candle de queda, para então abrir posições no próximo. Posições para queda. Estrela cadente. A estrela cadente é um padrão de super candles que também acontece no topo de uma tendência. Lembra muito o martelo invertido, porém está sempre ocorrendo no topo de uma tendência. Este padrão também sinaliza uma inversão de tendência de alta para baixa. Vejamos no gráfico ao lado. Note que neste caso, após uma tendência de alta, surge uma estrela cadente no topo, indicando uma possível inversão de tendência, e é exatamente o que acontece. Lembrando que quanto menor for o corpo real do candle e maior for a sua sombra, mais potente será o super candle. Piercing ou perfuração. O padrão piercing é representado no fundo com a formação de um candle de queda para logo em seguida surgir um candle de alta. O candle de alta deve estar pelo menos envolvido até a metade do candle vermelho para ser caracterizado o padrão piercing, como é representado aqui nesta imagem. Vejamos agora no gráfico ao lado. Note que após uma tendência de queda, surge o padrão piercing, um candle vermelho e em seguida um candle verde com mais de 50% do seu corpo envolvido pelo candle vermelho. Logo em seguida, temos a inversão da tendência e uma ótima oportunidade para abrir posições para compra. Engolfo de alta. O padrão engolfo de alta é caracterizado pela formação de um candle vermelho e para logo em seguida surgir um candle verde que envolve completamente o candle vermelho, como mostra na imagem. Este padrão geralmente sempre aparece no fundo de uma tendência. Vejamos no gráfico ao lado. Após uma tendência de queda, surge o padrão de envolvimento ou engolfo de alta, um candle verde envolvendo completamente o candle vermelho anterior. Após esse padrão, podemos abrir posições para compra, pois a tendência agora é de alta. Engolfo de baixa. O engolfo de baixa é um padrão de super candles que acontece sempre no topo de uma tendência. Semelhante ao engolfo de alta, é diferente, pois agora um candle vermelho envolve completamente um candle verde, indicando uma possível inversão de tendência de alta para baixa. Vejamos no gráfico ao lado.
Note que após uma tendência de alta, temos a formação de um candle verde para logo em seguida surgir um candle vermelho que envolve completamente o candle verde anterior, indicando o padrão engolfo de baixa. Após este padrão, notamos a inversão de tendência de alta para baixa. Esses são, portanto, os 8 tipos de super candles. Memorizando as suas formações e padrões, eles serão de muita utilidade para que você possa prever inversões de tendências e assim garantir entradas precisas para que você possa ter sucesso em seus trades. Veremos mais exemplos desses padrões quando estivermos analisando o gráfico com a estratégia integrada com todos os fatores deste curso. Muito obrigado e até a próxima aula.